comecei domingo passado a pregar, e os irmãos estão estudando a respeito das epístolas do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. E nós vamos relembrar aqui, vamos reavivar a nossa mente a respeito de algumas coisas fundamentais para todos nós que precisamos manter-nos firmados no pacto que fizemos com Deus e com essa igreja. O que significa a nossa visão? Acordaram? Alô, 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 alô. Ah, chegou. O que significa a nossa visão? Mas você pode falar com quem está chegando a hora do almoço. Você começa já a imaginar e sentir psicologicamente o cheiro da comida, imaginando aquele feijão temperado, delicioso, tá bem? Então você vai falar com bastante disposição. Vamos lá? O que significa a nossa visão? E onde é que nós queremos chegar? Muito bem. Queremos ser uma comunidade viva de cristãos autênticos. O que significa a nossa missão? Que faremos para chegar lá. E o que faremos? Que diz a nossa declaração de missão? Trazer pessoas para Jesus, torná-las membros ligados à família de nossa igreja, ajudando a desenvolver a comunidade, a se tornar discípulos de Cristo, capacitando a evangelho, de modo a doutrinar a igreja. Muito bem, e nós temos um alicerce bíblico para nós como igreja. E o que diz, onde é que está o nosso alicerce? E o que diz 1 Coríntios 1:10? Maravilha. Vamos fazer uma rápida revisão do que vimos domingo passado sobre a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Primeiro, quem escreveu foi... Quem foi que escreveu a carta aos Coríntios do apóstolo Paulo? Foi o apóstolo Paulo quem escreveu aos cristãos da igreja de Corinto. Por que ele escreveu essa carta à igreja de Corinto? Porque havia conflitos, divisões que estavam ameaçando seriamente aquela igreja, que foi ele quem a começou, né? Havia 3 questões sensíveis que levaram Paulo a escrever essa carta aos Coríntios, à igreja de Corinto. Primeira questão é porque estava havendo divisão na igreja. Em algumas versões nós lemos dissensões, como ele instrui, e ele já no princípio da carta, no versículo 10 do capítulo 1, que é nosso alicerce, ele diz aos cristãos: rogo-vos, coríntios, crentes, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, que não haja entre vós dissensões. E dissensão aqui é divisão, disputa, briga. Antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental, no mesmo parecer. Paulo estava no seu último ano de ministério lá na cidade de Éfeso, quando então ele recebe as informações de que a igreja de Corinto não estava indo muito bem. As informações eram muitas e poucas delas eram boas. Paulo soube que a igreja estava dividida em 4 grupos que se formaram em torno de personalidades, de pessoas que tinham uma participação importante na igreja, como nós vimos no capítulo 1. O primeiro grupo era um dos 4 grupos era o grupo de Paulo. Paulo foi o fundador da igreja, aquele que se deu e evangelizou os primeiros cristãos ali.
O apóstolo Paulo havia ficado 1 ano e 6 meses ensinando a palavra de Deus em Corinto. Nós vemos isso lá em Atos capítulo 18, versículo 11. Plantando ali uma igreja e solidificando a igreja, dando à igreja, construindo os fundamentos, os alicerces, para que a igreja pudesse crescer. O outro grupo era o grupo de Apolo. Lá no capítulo 3, versículo 4, nós encontramos Apolo surgindo na história da igreja de Corinto. Apolo era um eloquente pregador, ele possuía um profundo conhecimento do Antigo Testamento, ele também havia sido instruído no caminho do Senhor, ou seja, ele conhecia a história e os ensinamentos de Jesus. E é possível que ele tenha adquirido tal conhecimento acerca de Cristo na própria cidade dele, lá em Alexandria, uma cidade importante e que vai ser importantíssima para o cristianismo. Você encontra isso em Atos 18, 25, Atos 9, 2, 19, 9. Apolo, diz-nos o texto sagrado, pregava fervorosamente, ensinando diligentemente, ou seja, com muito cuidado, tudo o que sabia sobre o Senhor, conforme nos diz Atos 8, 25. Porém, Apolo conhecia apenas o batismo de João. E São Priscila e Áquila, discípulos de Paulo, que chegaram a Éfeso acompanhando o apóstolo Paulo, e eles ouviram a pregação de Apolo e perceberam que, apesar de correta, a mensagem dele estava incompleta. Você encontra isso em Atos 18, versículo 18 e 19. Então, o que Priscila e Áquila fazem? Eles explicam com mais exatidão as coisas que Apolo não conhecia. A falha no conhecimento de Apolo estava, sobretudo, a respeito do derramamento do Espírito Santo e o rito do batismo cristão. Talvez a situação de Apolo fosse semelhante à dos discípulos encontrados por Paulo em Éfeso, como nós vemos em Atos 19, versículos 2 e 3. Depois de ter sido instruído por Priscila e Áquila, Apolo partiu de Éfeso para Corinto, onde, como diz o texto, com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. Atos 18, 18 e 19, 1. Foi ele o sucessor de Paulo naquela igreja, e devido à sua eloquente pregação, alguns cristãos daquela igreja ficaram impressionados com ele. Talvez os mesmos que consideravam Paulo uma pessoa fraca, que não demonstrava eloquência na sua pregação oral, conforme nós vamos encontrar lá em 1 Coríntios 2, versículo 1, 2 Coríntios 10, 10 e 11, 6, quando Paulo vai chamar a atenção da igreja para dizer para eles: ó, vocês não ficam pensando, tem uns de vocês aí dizendo aí que eu sou um cara fraco, mas não é bem assim não, e quando eu chegar aí, eu vou mostrar para essas pessoas onde está e em que está a minha autoridade. O outro grupo era o grupo de Pedro, e esse grupo estava em oposição tanto a Paulo quanto a Apolo, que eram considerados ministros novatos em comparação com Pedro, porque afinal de contas Pedro andou com Jesus pessoalmente, foi discípulo direto de Jesus desde o princípio. Ele viu os milagres, ouviu as doutrinas do próprio Jesus, e além disso teve o apostolado, o evangelho da circuncisão, e pelo que eles o valorizavam muito. Supõe-se que estes que eram do grupo de Pedro na igreja de Corinto fossem judeus que se converteram, os quais ainda retinham consideração às cerimônias da lei, por isso eles fixaram em Pedro como seu ministro, e dentro da igreja eles ficavam com certas orientações vindas de Pedro, que era um judaizante.
para Pedro, assim como os cristãos e os apóstolos lá de Jerusalém, todo novo convertido homem tinha que passar pelo rito da circuncisão. Tinha que cortar a pele do prepúcio, porque senão não tinha herança em Abraão, que era um equívoco que depois Paulo vai debater com Pedro, com Tiago e com os apóstolos lá em Jerusalém. O outro grupo, o último dos 4 que menciono aqui, que estavam provocando divisão na igreja de Corinto, era o grupo de Cristo, isso mesmo, de Jesus. Eles diziam que não eram seguidores de homem algum, e sim de Cristo, como tem muito crente hoje. Eu não preciso de pastor, eu sigo a Jesus. Já ouviu alguém falar assim? Já ouviu? Quem já ouviu? Eu sigo a Jesus. Esse negócio de ter pastor, isso aí, eu sigo a Jesus. Esse negócio de ser membro de igreja, eu não preciso nada disso. Eu tenho a Bíblia Sagrada, eu sigo a Jesus. Existia esse grupo lá na igreja de Corinto. Irmão, tem nada novo debaixo do sol. Nada novo. Por isso que eu vivo dizendo: quem não conhece o seu passado e quem não conhece o passado está fadado a cometer os mesmos erros. Eles diziam que não eram seguidores de homem algum, e sim de Cristo. Era como se eles dissessem: não queremos estar debaixo da orientação, da instrução e autoridade de qualquer homem, porque recebemos tudo diretamente de Cristo. Ora. Alguns estudiosos têm identificado esse grupo como, aspas, o grupinho dos espirituais da igreja, que falavam em línguas e se gloriavam por terem experiências extraordinárias e não aceitavam a autoridade de Paulo na igreja e outras coisas mais. Irmão, como tem isso ainda hoje? E vai ter até a volta de Jesus, infelizmente. Gente que, porque recebeu um certo dom espiritual, carismático, se acha alguma coisa a mais, daqui a pouco não recebe mais, não se submete mais à autoridade que Deus constituiu sobre ele ou ela, que é o pastor. É bíblico. Mas a pessoa até ali era discípulo, de repente, porque recebeu um dom espiritual, envaidece. Então, peraí, e por que Deus dá dom espiritual, se Deus é presciente, se Deus é onisciente, e sabe que a pessoa ia fazer besteira? Irmão, Deus tem propósito em todas as coisas, amém? Às vezes Deus permite certas coisas no meio da igreja, exatamente para que a igreja seja chamada a atenção e observe. Não é por outra razão que Jesus Cristo disse que o joio nasceria junto do trigo e cresceria junto. Se ele é o Senhor, ele não sabe? Sabe. Por que ele permite? Por que ele continua permitindo o mal, irmão? Porque nós ainda estamos no mundo que jaz nu. O maligno ainda tem o direito de estar aqui. Ele ainda tem esse direito. E da mesma forma que a árvore do conhecimento do bem e do mal estava no Éden, para ser motivação para Adão dar para Deus e dar fidelidade à adoração, da mesma forma Deus permite certas coisas no meio dos crentes. Com que propósito? Que a gente se volte para a palavra e ande em fidelidade à palavra de Deus. Experiência mística, sobrenatural, dom espiritual não transforma e nunca transformou nenhum crente em um crente amadurecido. Pelo contrário, tem muito crente que recebeu dons espirituais e piorou a sua relação com Deus e a sua vida em comunhão com a igreja. Corinto estava vivendo essa realidade desses 4 grupos se digladiando, disputando quem é que tinha e quem não tinha autoridade dentro da igreja. O segundo problema que a igreja estava enfrentando eram problemas doutrinários. A igreja tinha todas essas, irmão, com certeza. Você para e pensa,
Uma igreja que está dividida em grupos em que um segue uma autoridade, o outro segue outra autoridade, o outro segue outra autoridade. Não tem um líder, que não há visão, não há obediência à visão, não há uma só linguagem, não há um só parecer, estão divididos. Com certeza vai acontecer o quê? Problema doutrinário. Pedro pregava a doutrina da circuncisão. Paulo pregava a doutrina que dizia que isto não mais se aplicava aos cristãos, porque os cristãos são já o cumprimento do Antigo Testamento. Tudo foi cumprido no Senhor. As leis cerimoniais não tem mais cabimento. Agora você imagina dentro da mesma igreja a turma dos que não, para ser crente de verdade tem que ser circuncidado. Aí o outro, não, para ser crente de verdade não precisa ser circuncidado. Naquele tempo a discussão era se circuncida ou se não circuncida. Hoje é se fala em língua ou se não fala em língua. É assim ou não é? Hoje é isso. Você fala em língua, irmão? Não? Então você ainda não tem o Espírito Santo, você ainda não é um crente. Você é um crentinho. Vai orando, subindo um monte, jejuando, irmão, que você vai chegar lá. Mas eu não. Segura que a mala caia, olha que a bola rola, veja como eu sou cheio do Espírito. Hoje em dia é isso. Problemas doutrinários, não podia ser outro, tinha que ter problema doutrinário. A igreja tinha todas essas divisões, e além disso tinha problemas de ordem doutrinária. Um grupo não aceitava a ressurreição dos mortos, capítulo 15 vai falar sobre isso. Havia um espírito faccioso naquela igreja. Existiam problemas com respeito à doutrina da liberdade cristã, capítulo 10, versículo 28. Será que posso comer carne sacrificada aos ídolos? Uns diziam, pode. Outros diziam, não, de jeito nenhum. Os fortes diziam que sim, e subestimavam os fracos. Você vai ver Paulo falando sobre isso. Havia problemas com respeito às questões do casamento, capítulo 7 vai falar sobre isso. O que é mais espiritual? Casar ou ficar solteiro? Era uma crise existente dentro da igreja e havia discussão entre esses grupos. A igreja estava dividida por uma série de problemas que se refletiam no culto. Os espirituais falavam em línguas sem interpretação para a igreja, e dessa forma não edificavam, e o culto era uma bagunça por causa deles. Não havia respeito. Os profetas falavam, mas não havia ordem de quem deveria falar primeiro. Outro problema que bagunçava a ordem do culto. As mulheres, capítulo 14, versículo 5, 29, 32, as mulheres entusiasmadas estavam querendo tirar qualquer sinal de que há uma diferença entre o homem e mulher dentro da ordem da criação. Capítulo 11 vai falar sobre isso. As mulheres não estavam querendo ter e assumir o seu lugar, o seu papel de submissão. Submissão, irmã, toma cuidado, hoje em dia, sobretudo, a gente está vivendo isso de forma terrível. Naquele tempo existia isso, olha, quase 2000 anos atrás. Nós estamos aqui em 2018, quase 2019, e essa discussão, como nunca, e ainda muito mais forte, está presente até dentro da igreja. Por quê? Por causa da influência do feminismo. Naquele tempo era a influência de quem? Das sacerdotisas de Afrodite. Hoje, quem são as sacerdotisas de Afrodite que estão aí na sociedade, irmãos? São aquelas que pregam o sexo livre, o sexo de homem com homem, de mulher com mulher, até de adulto com criança, e agora estão chamando o pedófilo de doente, para daqui a pouco dizer que isso é uma preferência sexual. Afinal de contas, há alguns países em que meninas de 12 anos se casam com homens adultos. Vão dizer até mais. Vão chegar para mim e dizer assim: Pastor Cláudio, fala para mim, o senhor conheceu sua avó? Vou dizer: conheço. E as duas? Com que idade elas casaram? Uma com 15 e a outra com 16. Está vendo? Olha aí. Então seu avô foi pedófilo. É ou não é verdade que lá no passado meninas casavam na adolescência? Sim ou não? Isso quer dizer que estava certo?
A gente encontra na Bíblia Saul indo consultar uma necromante. Isso quer dizer que está certo? Amados, as mulheres então estavam tendo esse problema dentro da igreja. A gente vai avançar lá na frente, a gente vai estudar isso a miúde e vamos fazer a transposição para a nossa realidade. Na hora da Santa Ceia, havia pessoas que até se embriagavam e outras que comiam mais do que deviam, largando o outro sem ter o que comer. Quando participavam do memorial, sem ter o espírito apropriado. Corinto era uma igreja com graves problemas, mas mesmo considerando isso, era uma igreja que se gloriava de ser espiritual. Ela se achava o suprassumo do evangelho. Afinal, muitos e outra coisa, irmão, não era igreja pequena não, hein? Era uma grande igreja. Tem uma coisa terrível naquilo que eu vejo hoje com grandes igrejas. E eu vou dizer para os irmãos, se fosse levado por Deus para uma grande igreja, eu ia orar muito pedindo a Deus misericórdia, porque eu acredito que a igreja, diferente do que o pastor normalmente quando é levado para uma igreja, a expectativa é que a igreja cresça mais, fatalmente eu iria fazer a igreja diminuir. Fatalmente. Porque o que eu vejo nas grandes igrejas, eu não estou falando de todas, eu vejo muitas grandes igrejas com muita unção espiritual, com pregações bíblicas e com um corpo unido, preservando a palavra de Deus. Mas a maioria das igrejas grandes que eu vejo muita vaidade no púlpito ou muita omissão no púlpito. Por quê? Porque se eu sou o pastor da igreja, estou vendo que tem pecado na igreja, divisão, estou vendo as irmãzinhas chegando, entrando na igreja com a roupa toda rasgada, e algumas não se satisfazem de ter a roupa rasgada não, é a moda mendigo. Aliás, ontem falando com o médico, falei assim, a gente brincando, ele pediu para minha filha tirar a roupa, aí vai tirar, eu vi a roupa, falei, filha, isso aqui está esgaçado assim, porque, não papai, é porque soltou coisa. Aí ele já falou, porque agora as meninas querem tudo roupa cortadinha. Eu falei, sabe o que é isso, doutor? É a moda mendigo. Eu não sei porque que ainda tem mendigo na rua, porque todo mundo devia pagar royalties para mendigos. Todo mundo que usa roupa rasgada pagasse royalties para mendigo, não tinha mais mendigo na rua. Porque é moda mendigo. Quem é que usava roupa rasgada até um dia desse? Mendigo. Aí, não satisfeita de a roupa vir rasgada aqui no joelho, a calça, tem umas que está tão rasgada, estão mostrando a polpa da bunda. E se tratando de Rio de Janeiro, irmão, daqui a pouco eu não vou achar nada esquisito se estiver mostrando alguma coisa a mais. Porque aqui no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro está para o Brasil como a igreja de Corinto estava para a Ásia. Muita corrupção moral. Corinto era uma igreja com esses graves problemas, mas assim se considerava espiritual. Não, nós somos evangélicos. Afinal, muitos na concepção deles não tinham os dons que indicavam a presença do Espírito Santo. Muitos não estavam falando em línguas durante o culto, capítulo 14. Outros não estavam profetizando e trazendo a palavra de revelação no culto. A igreja pensava que era espiritual e considerava-se assim, apesar de estar toda minada de problemas, pecados. Isso é o que acontece quando a igreja começa a dar ouvidos a quem não deve, ao invés de em tudo se voltar para a palavra de Deus. Meu irmão, minha irmã, deixa eu te perguntar uma coisa, por que você é membro dessa igreja aqui? Cada um daqueles que é membro dessa igreja, estou aqui 19, tem uma meia dúzia que está aqui de quando eu cheguei aqui, deve ter uma meia dúzia aqui, que quem não morreu foi para o céu, Deus limpou, porque não era para ficar aqui para não atrapalhar, porque
Porque que Deus queria e quer que aqui seja uma comunidade viva de cristãos autênticos, pessoas que estão comprometidas em buscar ser cristão autêntico, porque não existe ninguém cristão autêntico aqui, a começar de mim, não existe. Nós temos que buscar todo dia ser melhor do que ontem, olhando para Jesus e buscando ser como Ele. Mas a igreja de Jesus, ela tem uma autoridade espiritual constituída por Ele, pastor. O pastor é quem dá o alimento espiritual, que deve vir somente da Bíblia. Não deve vir segundo Rubem Alves, não deve vir segundo o sociólogo tal, não deve vir segundo o teólogo tal, deve vir segundo a palavra de Deus, porque deve dizer: assim diz o Senhor no livro tal, no versículo tal, está escrito, está aqui. Ponto. Mas assim também como hoje, naquele tempo, os cristãos lá em Corinto gostavam desse negócio. Tem gente que gosta de um pastor quando ele vem muito alinhado e ele fala com um vernáculo, sabe o que é vernáculo? Um português bonito, sabe? Com uma prédica, uma pregação bonita, e ele cita e recita textos de cor de autores importantes, e nem lê. Muito bonito, mas muito vazio do poder de Deus, porque o poder de Deus está na palavra de Deus. A igreja pensava que era espiritual, considerava-se assim, apesar de estar toda minada de problema. Isso é o que acontece quando a igreja começa a dar ouvidos a quem não deve. Nós somos salvos pela graça, amém? Temos nosso nome escrito no livro da vida, aleluia. Morreremos e iremos para o céu, só quem vai dar um glória a Deus. Mas enquanto vivermos aqui, seremos pecadores, aqueles que têm o vírus do pecado, que para se manifestar, só precisa que a nossa imunidade baixe, ou seja, a nossa energia espiritual pela comunhão com o Espírito Santo enfraqueça, e então nos tornaremos questionadores, nos deixaremos levar por relacionamento de afetividade, de proximidade com aquele irmão ou irmã com quem nós nos identificamos, e acabaremos sendo instrumentos nas mãos de Satanás, também como lá em Corinto, para causar divisão na igreja de Cristo. Se a igreja de Corinto tivesse firmado na palavra de Deus, se lembrariam da sedição de Miriam e Arão, que se levantaram contra a autoridade espiritual de Moisés e a autoridade moral de Moisés. Está lá em Números 12. Se lembrariam da cobiça de Acã e as consequências disso. Está lá em Juízes 7, Josué 7. Se lembrariam da omissão do sacerdote Eli e da corrupção dos sacerdotes Ofni e Finéias. Está lá em 1 Samuel 2, 22 a 26. Se lembrariam da soberba de Davi em 2 Crônicas 21, quando mandou fazer o censo do povo, e não teriam se permitido chegar àquela situação que estavam agora. Mas eles não estavam firmados na palavra, estavam divididos em teologias, em personalismos, em relacionamentos afetivos e emocionais. Terceiro, eram os problemas morais que haviam na igreja. Havia problema de divisão, havia problema de doutrina, consequentemente, problemas morais. Entre os problemas mencionados, havia também os morais. Havia um irmão que estava processando outro irmão no tribunal secular, e com essa atitude estava expondo o evangelho à vergonha diante dos ímpios. Está lá no capítulo 6. Havia um grupo que estava voltando à prática da prostituição religiosa, o que era comum na cidade de Corinto, por causa da deusa Afrodite e por causa do deus Apolo. Isso era praticado lá nesses templos de Afrodite e Apolo.
Havia um homem, membro da igreja, que estava tendo um caso com a sua madrasta. Olha só, os dois dentro da igreja. O mais grave é que isso era do conhecimento da igreja, e não só da igreja, mas também da comunidade de Corinto. As pessoas da cidade já sabiam. A igreja, aquela igreja lá, igreja de crente, né? Mas todo mundo sabe que fulano está pegando a madrasta dele, está traindo o próprio pai, botando o chifre no pai, ó. O pai dele é crente e é chufrudo pelo próprio filho, que também é membro da igreja. Que Cristo, hein? A igreja de Corinto, como um todo, parecia não ver nada de grave nisso. Afinal, Deus não está no nosso meio? Vejam o que acontece nos nossos cultos: a manifestação de dons, a profecia, a línguas. O que mais incomodava o apóstolo Paulo era a falta de atitude firme por parte da igreja com relação àquela pessoa. Ou seja, a igreja deveria constatar que conduta moral e espiritualidade são duas coisas que andam juntas. Temos de ter as duas coisas: conduta moral e espiritualidade. E quando temos uma e não a outra, ou a espiritualidade é falsa, ou a moralidade é falsa. Não é possível ter uma moral fraca e uma espiritualidade forte. Não existe crente espiritual se ele não domina a carne. Não existe crente espiritual se não há submissão e respeito à autoridade. Não existe crente espiritual se a palavra de Deus não é a única regra de fé e prática. Não existe crente espiritual se investe mais na formação acadêmica e menos na formação espiritual. Passa a semana inteira, quando chega de sábado para domingo, que vai ler o estudo da semana, porque vai se encontrar no grupo pequeno. Faz a oração do café com Cristo, conhece? Obrigado, Jesus, por esse alimento, guarda-me durante desse dia, amém. E toma o café da manhã e sai. O interessante é que Paulo não se dirige à liderança da igreja. Ele não manda uma carta para o pastor da igreja, ele não manda a carta para os diáconos da igreja, ele não manda a carta para a liderança, mas ele fala para a igreja como um todo, porque além de um caso notório, pecado é um problema de toda a igreja. Quantos concordam com isso? Quantos concordam com o apóstolo Paulo que pecado é um problema de toda a igreja? É. Jesus diz: vocês devem ser sal e luz. Irmão, se a gente não consegue ser sal e luz dentro da gente, no nosso meio, como é que a gente vai ser sal e luz lá fora? Se há pecado aqui, e na hora de tratar o pecado, eu fico sem dar, mas a fulana é meu amigo. Mas Beltrana, poxa, me relaciono com ela, tenho tanta afinidade com Beltrano, imagina, eu vou levantar a mão para fazer uma disciplina, produzir uma disciplina, e aí comete o pecado da omissão, e a palavra de Deus diz que aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, comete o quê? Pecado. E com isso, permite que Satanás entre na igreja e faça bagunça. É uma questão que afeta todos os membros, e que não é somente responsabilidade da liderança olhar para a vida dos outros membros e tomar algum tipo de decisão, não. Mas a responsabilidade é de cada membro do corpo de Cristo zelar para que haja pureza, para que haja santidade, que haja no convívio da comunidade verdadeira santidade ao Senhor. Jesus diz: todos saberão que vocês são meus discípulos quando vocês o quê? Se amarem uns aos outros. E a palavra de Deus a respeito de amor diz que Deus ama e faz o que com quem Ele ama? Disciplina. Aí eu digo que eu amo, mas eu sou omisso, eu fujo e não disciplino? Isso é mentira. É uma falsa moral e uma falsa espiritualidade. É responsabilidade de cada membro do corpo de Cristo. É responsabilidade de todos nós, não somente do pastor e da liderança.
Devemos não só zelar por nós mesmos, mas também pelo nosso irmão, refletindo as palavras de Jesus lá em Mateus 18, 15 a 20. Se teu irmão pecar, vai entre ti, ele só, se não te ouvir, leva 2 ainda, para que pela boca das testemunhas tudo seja dito. Se não ouvir, leva a igreja e trata como gentil publicano. Não tenha mais relacionamento com essa pessoa. É uma pessoa arrogante, prepotente, insubmissa, rebelde, não quer andar pela palavra, não quer andar pela palavra. Que comunhão, diz a palavra do Senhor, haverá entre luz e trevas? Ninguém aqui, nem eu, a começar de mim, tem autoridade para testar a salvação de ninguém, muito menos para dizer que alguém vai para o inferno. Eu posso, pelos frutos, como diz Jesus, que conheceremos a árvore, ter a minha postura de pensamento em relação a isso. Eu tenho dificuldade para acreditar que determinado fulano ali vai para o céu. Por quê? Porque é a atitude que tem. Mas eu posso assinar a declaração de dizer, está condenado ao inferno? Eu não sou Deus. Eu não. Cada membro deve participar e ser responsável para que a vida da igreja ande corretamente. Se não for assim, corremos o risco de sermos participantes dos pecados alheios e incorrermos na culpa de cumplicidade. Já bem diz o adágio, né? Aquele que se cala, consente. Paulo chama a igreja à ordem e nos fala da responsabilidade que todos temos de cuidar de nós mesmos, de vivermos vidas santas e de, como comunidade, zelarmos para que o nome de Cristo seja honrado e glorificado através da vida santa da comunidade dos santos. O que é ser santo? Separado e exclusivo para Deus. Irmão, guarda isso e tenha isso em mente. Como é que eu vou agir de acordo com o que o mundo está dizendo? Meu casamento não vai bem. Aí eu ouço o mundo que diz, não está bem, mete o pé e vida que segue, faz a fila andar, vai ser feliz. É assim mesmo? É por isso que esse país, esse Brasil, é um lugar de corrupção generalizada. Porque as famílias foram enfraquecidas. Porque, tudo que eu quero ouvir, imagina um pregador, um pastor, chegar do púlpito, chegar dos meios de comunicação, ele que tem uma determinada projeção, uma oportunidade de influenciar as pessoas, dizer assim, fica tranquilo, pode fazer adultério, porque adultério não é pecado nenhum, pecado é botar um filho no mundo não poder sustentar. E tem muitos pastores por aí falando isso. Aí os crentes começam a entrar em crise. Por que começam a entrar em crise? Porque não lê a Bíblia, porque não estuda a Bíblia, porque não quer ter a responsabilidade. Prefere ligar para o pastor e dizer assim, pastor, isso é assim, 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 o que eu faço? Eu digo sempre assim, você já leu? O que a Bíblia diz? Se disser para mim, pastor, eu já li, mas eu não encontrei não, pode me ajudar? Vamos lá. A menos que seja um crente novo, é um bebê na fé. Vem cá, querido, vou te explicar. Abre a Bíblia aí, confere aí o que está escrito. Viu? Agora vamos para outro lugar na Bíblia, porque a Bíblia não pode ser interpretada de forma reducionista. Eu não posso pegar um único versículo e com esse único versículo eu tirar a ideia de que Deus está falando, é isso aí. A própria palavra de Deus se confirma. Então lê de Gênesis e Apocalipse. Paulo chama a igreja à ordem. Infelizmente, nem sempre atentamos para essa maneira de Paulo abordar o problema em vista do nosso individualismo. Quando falamos em santificação, geralmente temos a figura de uma pessoa em mente e nos esquecemos que no Novo Testamento geralmente estas coisas são contempladas à luz da comunidade. É a comunidade dos santos. Encerrando, nós vimos que 3 problemas seríssimos havia naquela igreja. E tudo começou por causa de divisionismo. Eu sou do PPC fulano, meu líder, minha líder. Os
desenvolva intimidade. Apóstolo Paulo está lá em Éfeso. Aí o meu líder andou lendo os livros de Pedro e a doutrina de Pedro. Afinal de contas, Pedro andou com Jesus 3 anos. Quem é Paulo? Paulo teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco, caiu do cavalo, mas quem era ele? Ele é um cara que perseguia e mandava matar crente. Em quem é que eu vou dar mais crédito? Tudo bem que ele começou essa igreja aqui, tudo bem que ele ficou aqui 1 ano e meio doutrinando a igreja, tudo bem que ele é reconhecido como apóstolo, mas eu vou ficar com a doutrina de Pedro. Aí começa a criar problema, porque está indo contra a visão, a doutrina que Deus estabeleceu na igreja. Meu irmão, quando começa a acontecer isso na igreja, quando o crente ele chega na segunda-feira, ele vai ouvir Silas Malafaia. Aí ele olha para o canal YouTube do pastor Cláudio. Que? Pastor Cláudio ainda não tem 1000 inscritos. Aí ele ouve uma pregação da igreja, não, 40 mil, 1 milhão de inscritos, cada vídeo dele tem 40 mil. Aí ele vai ouvir a pregação de fulano. Queridos, o ser humano é assim, nós somos assim. A gente quer fazer parte daquilo que parece que está dando certo. Eu já contei como é que eu me tornei torcedor do Flamengo, o melhor time do Brasil e do mundo. Por quê? Porque o garoto que estava falando sobre o Flamengo, dos outros 3, foi o que falou com mais veemência, foi o que falou com autoridade e me convenceu. Pronto, me tornei flamenguista, sou Flamengo até hoje. Ainda bem que é do time campeão, um dos campeões, né? Não é como uns e outros aí que vão caindo, nem outros que ficam botando fogo e queimando as coisas, inclusive a esperança, a expectativa de certo torcedor. Pois bem, irmãos, quando começa a dar ouvido para o supermercado da fé aí fora, o problema vai começando a acontecer, e isso abre a porta. E aí o divisionismo, o faccionismo fica pior. Se tem que haver uma disciplina, e a autoridade disciplina aquele que é líder. O que acontece com o liderado? O pastor disciplinou, mas eu tenho um relacionamento com esse meu líder aqui. Olha o diabo trabalhando nisso. Aquela igreja está cheia de divisionismo. 4 situações lá dentro. Segundo problema de natureza doutrinária. A quem que a gente vai seguir? O púlpito está lá pregando a autoridade espiritual que Deus constituiu sobre nós, e que nós dissemos amém, porque para ser membro da igreja todo mundo veio dizer amém. Sou nosso pastor, meu pastor. E a primeira coisa que leva alguém a se tornar membro de uma igreja é a pregação que ela ouve. De 100 crentes, 1 ou 2 se agrega à igreja por outra razão. Está paquerando uma determinada menina, está paquerando determinado menino, mas não assume compromisso com Deus. E quando às vezes vai lá e assume, tomou um banho, conseguiu o que queria, daqui a pouco acabou. Mas dos 100, 99 ou 98 entra na sala do pastor para dizer assim, porque esse aqui pergunta: o que te trouxe para cá? E o que fez você querer ser meu seguidor? Pastor, e a palavra de Deus que aqui é pregada, e eu reconheço que é pregada segundo a Bíblia Sagrada. Não tem por que haver divisão. Mas por que acontece? Sentimento, tal como acontecia lá em Corinto. Aí vai criar problema de doutrina. Aí a terceira situação, começa a haver pecado, porque pecado gera pecado. A palavra de Deus diz que um abismo chama outro. Aí a igreja cheia de pecado moral, afetando a espiritualidade da igreja, que se achava igreja espiritual, porque era uma grande igreja, tinha dons espirituais sendo manifestos. Deixa eu dizer uma coisa, irmãos, isso é fato.
Quem tem dom espiritual pode ser enganado e ser usado por Satanás com dons que ele tem. Como? Naquele momento não é Deus. É a pessoa, no sentimento da pessoa, enganada por um espírito imundo, fazendo pensar que está sendo usado pelo Espírito Santo. E eu já vi gente com sinceridade, com limpeza de coração, mas porque queria tanto aquele dom, acabou reproduzindo em determinado momento. E não foi porque a pessoa queria pecar, mas ela queria tanto, com tanta paixão, aquele dom, que acabou se deixando usar pelo inimigo. Por favor, guarda isso em nome de Jesus. Dom espiritual não traz maturidade espiritual. Você pode repetir isso? A verdade inequívoca, bíblica disso, é que essa igreja tinha dons espirituais. Onde estava a maturidade espiritual deles? Dom espiritual não faz ninguém mais santo. Você pode repetir isso? Isso é tanta verdade que olha quantos pecados imorais, quantas imoralidades, todo pecado é imoral, olha quanta imoralidade tinha dentro daquela igreja. Se tinha um que estava pegando a mãe do pai, tinha os outros todos que sabiam e não faziam nada. Aí vem o outro problema moral. Primeiro, doutrina. Primeiro, divisão. Segundo, doutrina. Terceiro, moral. Afetando a espiritualidade. Irmãos, para encerrar, preste atenção nessas 3 frases. Piedade. O que é piedade? Piedade não é ter pena. Quem tem pena é galinha, amém? Piedade. Piedade é uma palavra relacionada à santidade. Fulano é muito pio, fulano é muito santo, fulano é muito consagrado. Entenderam isso? Entendeu o que é piedade? Amém? Não é a piedade de Senhor, tem piedade de nós. Essa piedade, olha o contexto, é Senhor, tem compaixão de nós. Piedade é uma palavra no português que tanto pode significar consagração e santidade, como pode significar o quê? Compaixão. Amém? Quando você encontrar na Bíblia lá, Senhor, tem piedade de nós, a pessoa está pedindo que Deus tenha compaixão, misericórdia. Mas quando o apóstolo Paulo vai falar a respeito de piedade, porque a vossa piedade, ele está falando de santidade, de consagração. Amém? Então presta atenção na frase. Piedade é algo que eu exerço junto com o povo de Deus. Você entendeu isso? Você entendeu isso? Eu não exerço piedade isoladamente se eu sou membro do corpo de Cristo. Piedade no contexto de compaixão. Eu não tenho nada que exercer compaixão isoladamente se eu sou membro do corpo de Cristo. Eu não tenho nada que pegar do meu dinheiro e ali comprar uma cesta básica e levar para aquele meu vizinho, para aquela pessoa. Eu não sou igreja. Quem é que tem que fazer isso? É a igreja? Então eu vou na minha igreja, procuro o Ministério de Ação Social, a beneficência, e digo, tem uma família que está passando por essa dificuldade, e a beneficência, a pessoa capacitada vai dizer, então vamos lá fazer uma visita, vai chegar lá, vai conhecer a realidade daquela família, realmente precisa, a igreja vai assistir. E se você se sentiu em compaixão daquela pessoa e estava disposto a tirar do seu bolso, pega esse dinheiro e entrega como oferta para a igreja, porque a igreja de Jesus Cristo, ela assiste quem precisa com os recursos que Deus dá, porque Deus é Senhor da prata e ouro, Ele faz como Ele quer, amém? Eu não sou corpo, eu sou membro. Pastor, quer dizer então que se eu estiver na rua eu não posso entregar uma esmola para uma pessoa. Se eu chegar na rua, eu estou lá no Rio de Janeiro, passo num lugar, estou vendo ali um menino que eu parei na rua, ele olhou, eu estou com um bolo na mão, que eu estou indo para Mulheres de Joelhos. Aí o garoto na rua está lá, ele olha, porque ele está vindo, ele está jogando bolinha, ele entra e não me pede dinheiro, ele olha e diz assim, pode me dar um pedaço desse bolo?
Eu vou dizer, não posso não, porque primeiro eu tenho que procurar a ação social da igreja, a beneficência, lá na minha igreja em Belford Roxo. Me dá teu endereço aí, porque eu vou pedir para a gente fazer uma visita. Você mora onde? Lá na Cidade de Deus. Não, então faz o seguinte, me dá teu endereço que eu vou ligar para a igreja de lá, entrar em contato para poder fazer. Morreu o garoto. Não é a mesma coisa. Eu pego o bolo que está no meu colo, eu dou para ele, passo na padaria e compro outro. Mas não é a mesma coisa. Amém? Entendeu? Então você pode repetir depois de mim: piedade é algo que eu exerço junto com o povo de Deus, com a igreja. Então santidade eu também exerço junto com o povo de Deus. Irmão, se eu estou sendo santo, se eu estou sendo pio lá fora, no meu ambiente de trabalho, eu estou lá. Se eu faço uma besteira, as pessoas vão dizer o quê? Fulano é crente. De que igreja? Primeira igreja Batista Belford Roxo, aquela igreja lá, ó. Aí, se for todo mundo igual a ele, vai ser assim ou não vai? Então a minha santidade que eu expresso lá tem que ser a santidade que eu expresso pensando também naquilo que a imagem da minha igreja está representando, porque a igreja, ela é o quê? Diz a palavra de Deus. É o apóstolo Paulo que vai dizer. Quem é? Ela é o quê? Corpo de quem? Do pastor Cláudio Barroso? Do pastor da igreja? Da liderança da igreja? O corpo de Cristo. Pode repetir depois de mim? Piedade é algo que eu exerço junto com o povo de Deus. Amém, irmão? Amém, irmão? Outra, culto não é algo que eu presto individualmente a Deus, não. Culto é algo que eu faço com meus irmãos. Eu sou igreja de Cristo. Então quando eu entro aqui para cultuar a Deus, se o outro ali está errado, está com a mão suja, e eu sei, eu que tenho obrigação de praticar Mateus 18:15 com ele. Por quê? Porque culto é praticado pelo corpo, é a igreja. Eu estou aqui. Quem é que não sabe o que aconteceu com o povo de Deus por causa do pecado de Acã? Quem não sabe? O que foi que Pedro fez, usado por Deus, quando Ananias e Safira resolveram mentir ao Espírito Santo para enganar a igreja, de que tinham vendido um determinado terreno por um determinado preço, mas ficou com 50%, só entregou 50%, enquanto o restante todo da igreja estava entregando tudo que tinha. Para quê? Para não ter necessidade na casa de ninguém. Ananias e Safira, não vamos ficar com pouco para a gente, ninguém vai saber. Deus já deu uma demonstração ali que a igreja tem que ser o quê? Santa, tem que ter pureza. O que Pedro fez? Enganou o Espírito Santo? Morreu. Vem a mulher dele, e aí? Foi por quanto que vendeu lá? Está aí os pés daqueles que sepultaram teu marido, e você também foi para o mesmo lugar. Morreu. Olha o temor que veio na igreja. Por que é que Deus não está matando mais crente infiel hoje? Por que não? Porque já tem a Bíblia, meu irmão, dizendo qual é o padrão de Deus que Ele quer que nós vivamos. Aí eu e você que somos crentes, temos a Bíblia para ler e estudar. Está aqui no livro de Atos dos Apóstolos. Para eu aprender e fazer certo, eu estou lendo e eu estou me omitindo, sabendo que o outro ali está no pecado. Eu não pratico Mateus 18:15. Eu não levo a Mateus 18:16. Não levo a igreja a Mateus 18:17-20. Eu sou um pecador omisso, vou também na minha vida sofrer as consequências de não estar protegendo a santidade do corpo de Cristo, que é a igreja, não é só ele não. A igreja pode até sentir, e Deus permite, por quê? Disciplina é para aprender. Culto não é algo que eu presto individualmente a Deus. Culto é algo que eu faço com meus irmãos. Você pode repetir depois de mim? Culto é algo que faço com meus irmãos. Pode falar mais forte isso? Olha para quem está do teu lado, diz: culto é algo que eu e você fazemos juntos com os outros irmãos.
Santidade, irmãos, é algo comunitário. Santidade não é algo individual só, não. Nós estamos falando de igreja, amém? Igreja. Santidade aqui é comunitário. Nós crentes caminhamos a vida de santidade juntos. Perdemos de vista esse aspecto corporativo da igreja apresentado no Novo Testamento, porque hoje em dia cada um por si e Deus por todos. Está errado. Eu vou proteger a santidade. Santidade é dele. Ele está em pecado? Problema dele, problema dela, não é não. Santidade é algo comunitário. Eu sou membro do corpo. Pode repetir depois de mim. Santidade é algo comunitário. Pode falar isso de novo, mais alto. Olha para quem está ao teu lado e diz: para você sabia, santidade é comunitário. Você tem responsabilidade comigo e com o resto do corpo. Ou nós não cantamos: eu preciso de você precisa de... Nós precisamos de Cristo até o fim. Amados, é tão importante, salutar, equilibrado e abençoador para cada um de nós a ideia de andarmos juntos, vivermos juntos e nos edificarmos com a ajuda uns dos outros, porque isto é o que Jesus disse: todos saberão que vocês são meus discípulos quando vocês se amarem. É nesse contexto que o apóstolo Paulo traz estas palavras. Preste atenção, porque todos nós somos a igreja de Cristo na terra. Eu não sou a igreja, nós somos a igreja de Cristo. Você pode dar um toque para quem está ao teu lado? Fica a dica: você não é a igreja, nós somos a igreja, nós somos o corpo de Cristo. Amém? A santidade da igreja é responsabilidade de todos nós. Fala aí para ela, fica a dica: a santidade da igreja é responsabilidade minha e sua, é de todos nós. E por fim, a harmonia na igreja é responsabilidade de todos nós. Dá uma olhadinha dentro dos olhos, castanhos, azuis, verdes, negros, desse ou dessa está do seu lado. Diz: a harmonia da igreja é responsabilidade de todos nós. Irmão, você sabe por que casamentos estão em crise? Porque um fica colocando a responsabilidade de dar certo no outro. E quando tem um fazendo isso, não tem harmonia. Sabe como é que chama isso? Arrogância, prepotência. Eu estou certo. E Paulo vai dizer assim, ele vai dizer para essa igreja aí de Corinto, como diz para mim e para você: se nós nos julgássemos a nós mesmos, hein, quem de nós se julgaria? Quem de nós diria se é culpado? Porque nós somos assim. Mas a palavra de Deus diz que nós devemos ser humildes. E olha o que diz a palavra de Deus: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão do Senhor, e Ele ao seu tempo, ou seja, ao tempo dele, vos exaltará. Mas não quero não, eu quero me exaltar agora. Tu está errada. Levanta aí, levanta. Estou submissa. E aí não tem harmonia, o casamento vai para as cucuias, irmão, vai pro ralo, e os filhos sofrendo, vendo tudo acontecer. Por quê? Arrogância, prepotência, insubmissão. Eu ontem fiz uma besteira, vou confessar um pecado aqui. Estou perdoado, irmão, já? Eu nem confessei ainda. Isso aqui é irmão, isso aqui é um coração longânimo. A careca ficou até mais brilhosa depois disso, olha lá. Mas ontem eu estava ensinando matemática a Beatriz. Minha filha tem 8 aninhos.
Irmãos, quantas vezes eu ensino aqui? Aliás, eu gravei um vídeo recentemente falando sobre a criança, dizendo: olha, criança é uma folha de papel, toma cuidado. Lembra disso? Quem assistiu? Quem não assistiu está em pecado. Peguei você. Pois olha aqui, eu ontem ensinei. Aí eu fui estudar e estava terminando esse sermão. E a Beatriz eu já ensinei, ela sabe que quando eu estou no escritório, eu estou estudando, fazendo uma coisa, minha cabeça eu só trabalho uma coisa por vez, vocês já perceberam isso, né? Aí outra, irmã, vai se converter, receba no amor. Aí a Beatriz sabe que ela tem que chegar e fazer assim um carinho, sabe? No ombro, como que diz assim, quero falar com o senhor, papai. Aí não dei atenção porque eu estava terminando o raciocínio ali, ela ficou impaciente. E criança fica impaciente com segundos, a gente pode esperar até alguns minutos, né? E eu estava tão focado na ideia, e ela veio e ela começou a tossir do meu lado. Irmão, ela está tossindo mesmo, mas ali naquela hora ela deu uma forçada. Bem assim. E aí ela cortou completamente meu raciocínio e eu já fiquei tenso com isso. Aí eu já me voltei para ela tenso, aborrecido, porque cortou meu raciocínio. O que eu estava fazendo era muito importante. Mas irmãos, o que ela estava fazendo era muito importante. Ela estava fazendo dever de escola. Ela não vai à escola quase que a semana inteira. A professora está levando para ela os deveres. E ela estava com dificuldade lá, numa expressão matemática. Ela estava aprendendo o que é expressão matemática, operação inversa. Eu já tinha ensinado, mas ficou uma questão ali que ela empacou. E na hora que eu fui ensinar, eu confesso, irmãos, eu fui ensinar impaciente. Melhor serem dois. E aí eu falei com ela num tom de voz mais elevado. Eu falei sem paciência. Eu até disse que ela era chata. Irmão, dizer para você, deixa de ser chato, não é nada, mas falar para uma criança, você está sendo chato, você é chata, isso é muito. Isso é muito. E ela não falou nada, eu ensinei ali e tal, eu fiz, aprendeu, mas sabe, eu estou ensinando quente, né? Aprendeu? Aprendi, tá bom. Ela voltou, saiu e foi para lá, e eu estou aqui estudando, voltei para estudar. Lá pelas tantas, vem a Beatriz, de novo, e ela passa a mãozinha no meu ombro de cá. Aí nessa hora, eu olhei para ela, como olhei para ela, ela foi, me abraçou e me deu um beijo e disse, papai, porque eu disse que ontem eu não ia orar com ela e com a mamãe, que era para ela e a mamãe orarem, porque eu ia terminar o que estava fazendo, que a gente sempre ora junto à noite. Ela veio, me deu um abraço, me deu um beijo e disse, papai, eu amo o senhor. Benção, papai. Você acha que caiu a ficha? Não, eu ainda estava com a cabeça no que eu estava fazendo. Hoje de manhã, Beatriz, se você estiver ouvindo o papai, tomara que esteja com a vovó aí. Hoje de manhã, vindo para cá no carro, a minha esposa virou para mim e me falou, ontem você falou alto, você falou muito alto e falou áspero com Beatriz, e você inclusive chamou ela de chata, sem paciência para ensinar. Irmão, aquilo foi como uma bomba dentro de mim. Como uma bomba dentro de mim. Irmão, eu não sou santo, mas eu quero ser. Eu não sou um cristão autêntico, senão eu não teria cometido essa falha, mas eu quero ser. E quando a minha esposa falou, você acha que eu ouvi aquilo, você acha que foi bom para mim, gostoso ouvir isso? Ela dizendo assim, ela só faltou dizer assim, você que é pastor, que fez aquele vídeo, que foi lá
e você falou assim com a nossa filha. Ele não precisou falar não, irmão, eu só tomei de lavada. O capeta falou assim, toma. Ela não precisava falar mais não. Eu reconheci que eu errei, e na mesma hora eu disse, porque o diabo precisa ouvir isso. Porque a Beatriz não veio hoje com a gente porque ela não está bem, está se recuperando. Mas quando eu botar o pé em casa, é ruim. Eu só não liguei antes de vir para cá porque ela estava dormindo. Quando eu sair daqui, a primeira coisa que eu vou fazer é ligar para minha filha Beatriz e dizer, oi neném gostoso, papai quer te pedir perdão. Sabe por quê, irmãos? Porque nós somos responsáveis pela santidade um do outro. Nós somos responsáveis pela construção de dias melhores. Nós somos responsáveis pela santidade. Nós somos responsáveis pela harmonia. Mas se a gente ficar na arrogância do eu estou certo, até quando eu estou errado, é por isso que tem casamentos que não prosperam, estão acabando dentro das igrejas, filhos indo para o inferno, do mundo, das drogas, do vício, da pornografia, da promiscuidade, porque está faltando compromisso com a santidade. E a gente só aprende isso aqui. Não é com dons espirituais, é com a palavra de Deus. Dom espiritual é para ser instrumento que me capacita. É uma capacitação plus, extra, a mais, para eu usar a palavra de Deus, cumprindo o fim proveitoso que o Senhor tem. E a gente vai ver isso mais à frente, quando Paulo vai falar dos dons, para equiparar a igreja de Cristo, porque o dom espiritual não é meu nem para mim, é para servir ao corpo de Cristo, que é a igreja. Amém? Pensa um pouquinho sobre isso. Você vai estudar sobre isso ao longo da semana. Quando você sair à porta, o fascículo desse estudo estará ali à sua disposição. Você vai estar estudando durante essa semana 1 Coríntios capítulo 3 a 6, leia durante a semana, leia o texto bíblico, estude a palavra de Deus. Domingo que vem, venha para compartilhar o que você aprendeu, o que você colocou em prática na sua vida, porque a palavra de Deus não é só para ser aprendida, é para ser apreendida, guardada no coração, como diz o salmista, para nós não pecarmos. E se pecarmos, nós sermos, que esse pecado seja um acidente, algo que a gente não planejou fazer, algo que foi um acidente na nossa vida, que a gente com humildade vai reconhecer, confessar, pedir perdão, porque nós somos agentes de Deus para a transformação da realidade que nós estamos. Amém? Meu amado, se Deus tem falado ao seu coração, se você foi constrangido pelo Espírito Santo e quer compartilhar isso conosco, quero que nós estejamos orando por você. Se você quer nos informar que você recebeu Jesus como teu único, eterno e suficiente Salvador, se você quer saber um pouco mais a respeito do que fazer para dar prazer ao coração de Deus e viver a vida que o Senhor tem reservado para você, vida de paz, de equilíbrio, de satisfação, entre em contato conosco. Ligue para nós, anote por favor, é 21 2761 1059, 21 2761 1059.